Mas o que eu posso dizer para vocês é que a inovação ela tem vários caminhos para acontecer. E, não sei se vocês já ouviram falar em Design Thinking, né, que é um projeto uma metodologia, podemos dizer assim. É um modelo de pensamento, né, mas é um jeito de gerar soluções a partir de algumas práticas. Né? E quando a gente começa a olhar a inovação de um jeito mais amplo, a gente percebe que essa ideia do Design Thinking ela é bem interessante, porque ela tem dentro dela alguns pontos que têm que ser considerados. Tanto que um dos modelos de Design Thinking, porque o Design Thinking, como eu falei, é um modelo de pensamento, mas existem algumas trilhas que podem ser perseguidas. Tem uma metodologia de Design Thinking, que é chamada de duplo diamante, que ela parte de princípios muito interessantes. Ela diz que para você inovar, você precisa primeiro ter um problema, ou um desafio, ou uma oportunidade. Então, tudo parte daqui, desse desafio, dessa oportunidade, sabe? Do tipo, olha, a gente precisa aumentar a venda, a gente está com algum problema, enfim, tudo parte dali. Mas o que esse modelo do Double Diamond, do duplo diamante, traz para a gente? Que, a partir desse problema, ou a partir dessa oportunidade, você gera o que a gente chama de pensamento divergente. O que é o pensamento divergente? Você monta um time colaborativo, preferencialmente multifuncional, com visões e experiências diferentes, né? Com formações diferentes, justamente para que essas pessoas possam olhar de maneira muito mais ampla. E dentro da metodologia, você vai fazer uma imersão. Você vai lá, né, pensar em entender o que está acontecendo, né, por que aquele problema acontece, quando acontece, qual a oportunidade que a gente não está enxergando. Então, por que a gente chama de pensamento divergente? Porque você parte de um problema e aquilo ali meio que expande, né, em várias possibilidades. Esse é o pensamento divergente. Alguém vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, um vai falar, olha, eu percebi tal coisa, e você, eu percebi tal coisa, e isso que é legal. Porque se fossem apenas meia dúzia de engenheiros formados na mesma faculdade, é bem provável daquela meia dúzia enxergar a mesma coisa. É bem provável daquela meia dúzia encontrar as mesmas coisas. Por causa de um conjunto de vieses cognitivos que são naturais daquele tipo de modelo de pensamento. No entanto, quando você fala de Design Thinking ou de inovação, você parte do princípio que eu vou ter que trazer um cara da produção, se for uma fábrica, vou ter que trazer talvez um cliente, um fornecedor, para poder trabalhar comigo. Isso a gente chama isso de inovação aberta. Quando você traz as pessoas ali para dentro, de fora, para discutir, você traz alguém do RH, traz alguém da área comercial, enfim, esse grupo multifuncional, ele vai divergir. E a divergência é boa. Esse que é o problema. Às vezes a gente enxerga a divergência como negativa. Não, ela é boa, porque ela gera essa amplitude de visões. Só que se ficar só divergindo, não chega a lugar nenhum. E não é à toa que esse modelo que eu estou falando para vocês chama duplo diamante, porque ele parte de um problema, ele abre, depois ele fecha. Esse é o primeiro diamante. Quando fecha, a gente está fazendo o tal do pensamento convergente. O que é o pensamento convergente? Que é quando a gente, depois de identificar um monte de coisas por inúmeras visões, a gente converge e fala, aonde nós vamos atacar? Convergiu. Quando chegou nessa convergência de aonde a gente vai atacar, ou seja, o que nós vamos solucionar, qual que é a nossa prioridade? Lembra que é duplo diamante? Aí vem o segundo diamante. Aí vem de novo o pensamento divergente, que é o brainstorming, que é a hora que a gente faz a ideação. Né? É o momento que a gente começa a pensar assim, como é que nós vamos resolver esse problema? Nessa hora, mais uma vez, é importante ter gente diferente. Se você tiver ali alguém que pensa exatamente igual a você, é muito provável de você chegar num consenso muito rapidamente com essa pessoa. Mas, como já disse Nelson Rodrigues, grande escritor brasileiro, bastante irônico até, ele disse que tudo que é unânime é burro. Se duas pessoas pensam igual, uma das duas está sobrando. Se você e seu chefe pensam igual, muito provavelmente um dos dois está sobrando, e eu falo facilmente para você quem vai sair. Lógico que é seu chefe, porque ele ganha mais, ele tinha que pensar diferente. Mas seria bom se o mundo fosse assim, né, Rafa? Porque, na verdade, a maioria dos líderes, pelo menos grande parte deles, querem pessoas que pensem iguais a eles. Eles querem pessoas que obedeçam aquilo que eles, como gênios solitários, criaram sozinhos. Mas não. É nessa hora que a gente justamente enxerga essa oportunidade de colocar gente com visões diferentes, experiências diferentes, características diferentes, formações diferentes, para pensar em inúmeras possibilidades. Para, nesse pensamento divergente, convergir numa solução única.
que a gente chama de prototipação, ou de MVP. Enfim, quando você chega nessa solução, ela pode ter certeza, ela vai ser muito mais inovadora. Primeiramente, porque ela foi pensada de maneira multidimensional. E outro, porque ela certamente vai entregar um valor, porque ela começou ouvindo as partes interessadas.